Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a reunião. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido a secretária, vereadora Sambra, diretora, para fazer a chamada dos vereadores. (8 de março de 2021). Quinta sessão ordinária. Fernando Cabral. Presente. Queque. Presente. Marcelo Malucão. Presente. Marquinho. Presente. Pastor Alex. Presente. Professor Éder Tipura. Presente. Sâmara, diretora. Presente. Sildete, assistente social. Presente. Vinícius Pedro. Justifico a presença via online. Ele está participando através de telefone. Nós estamos com problema na internet aqui na Câmara. Coloque em discussão a ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Hoje, por ser um dia especial, é o Dia Internacional nosso, o Dia Internacional das Mulheres. Esta Casa irá fazer uma simples homenagem, mas é uma homenagem justa e feita de coração por todos os vereadores aqui presentes e o Vinícius, que também está online. Que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que a deixam embriagada e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada para ficar melhor, só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés, para você ser bajulada e que não precise festa para você ser festejada.
Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem, estampada de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu sejas consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada e caminhar do seu jeito discreto, ou com rebolada de mini saia ou burca e não ser assediada. Que todo dia seja dia de não seja mais usada de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja um dia da mulher ser respeitadas. A Câmara Municipal reconhece nesse momento a importância feminina na história da nossa cidade. Gostaria de poder homenagear cada uma que com seus esforços colaboram no desenvolvimento de bom despacho. Sem condições para tanto, esta Casa Legislativa escolheu 4 mulheres que representam cada uma de nós. A força política, educacional, jurídica e policial encontramos na ex-vereadora, doutora Rose Delegada. Seu exemplo serve de inspiração para todas nós mulheres dessa cidade. Por favor, doutora Rose, se apresentar. Vou chamar todas, gente, para a gente fazer a homenagem. O serviço público é a tradução... O serviço público é a tradução, muitas vezes, das políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. A cada uma das servidoras públicas de nossa cidade, o reconhecimento da Câmara Municipal é através da servidora da Cultura, Joyce Jaciara. E do Poder Legislativo é a nossa Edilane Natália, que está aqui todas as noites com a gente, todos os dias. Por favor, Edilane. Gostaria de convidar, hoje eu não estou vendo aqui, nós escolhemos uma homenageada muito especial, que é a Leci, irmã do Raul do Varejão. Mas devido à chuva, eu acredito que a Leci não compareceu, mas está guardada aqui para ela essa homenagem. Convido a vereadora Sildete, vereadora Samra e Keké, presidente desta casa, para fazer a homenagem às representantes das mulheres de bom despacho.
Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por ter vindo receber essa homenagem desta casa. Quero agradecer também em nome da Sildete, vereadora, da Samra, e eu ao vereador Malucão, que enviou as belas flores para todas as mulheres desta casa. Muito obrigada, Malucão. Dando continuidade à reunião desta noite. Projetos apresentados. Projeto de lei número 23 de 2021, de autoria do chefe do Executivo, que altera o dispositivo na Lei Orçamentária Anual número 2.763, de 9 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Despacho para o exercício de 2021. Projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do vereador Pastor Alex, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informação e publicação das decisões dos conselhos municipais. Projeto de lei número 25 de 2021, de autoria do chefe do Executivo, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Projeto de lei número 26 de 2021, de autoria do vereador professor Éder Tipura, que institui o programa Resgatando a História dos Bairros no município de Bom Despacho, Minas Gerais, e da outras providências. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 54 de 2021, de autoria do vereador Pastor Alex, Samra, diretora, e Sildete, assistente social. Acrescenta o artigo 107A, seção 2 do orçamento da Lei Orgânica do município de Bom Despacho. Os projetos serão encaminhados nas comissões competentes para análise e parecer. Indicações. Solicito a vereadora Sildete, assistente social, que faça a leitura das suas indicações em conjunto. Samra, diretora, Sildete, assistente social, e Vinícius Pedro. Indica a Secretaria de Saúde que seja providenciada uma diversidade em postos de vacinação contra a Covid-19 em Bom Despacho, uma vez que o ponto de vacinação está sendo concentrado perto do SESC, perto da estrada que leva ao município de Martinho Campos. Os vereadores que este subscrevem sugerem que as vacinas sejam distribuídas de forma igualitária entre os postos de saúde situados nos bairros desta cidade. Justificativa. O local acima elencado é logisticamente muito longe, proporcionando transtornos para a população. Ressalta-se que uma grande parcela da população bondespachense não possui veículo automotor. Solicito o vereador Pastor Alex que faça a leitura de sua indicação. Indica o senhor secretário de Obras a pavimentação asfáltica da rua José Delgado Chaves, no bairro Gameleira. Justificativa. Segundo promessa da Prefeitura, a rua está no cronograma de asfaltamento da cidade, mas os moradores estão aguardando há 3 anos. A rua está cheia de buracos, mato alto, está com encanamentos à mostra e não tem nem sequer meio fio. A situação é grave e deve ser solucionada com urgência. Indica ao senhor prefeito municipal que seja apresentado um projeto de lei ampliando a licença maternidade dos servidores ou das servidoras públicas municipais. Justificativa, como forma de compensação pela alíquota majorada por determinação da legislação nacional que normatiza a contribuição em 14% dos servidores ao Instituto de Previdência Municipal, BDPrev, e uma forma de homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. A presente indicação, o objetivo é apresentar anteprojeto de lei que prorroga a licença maternidade das servidoras públicas municipais por período de 60 dias. A relevância se fundamenta na necessidade e importância
de garantir o direito social de proteção à maternidade e à infância previsto na Constituição Federal, em artigo 6º, em vista dos imensos ganhos sociais da iniciativa. O Estado brasileiro se tornou signatário das decisões oriundas da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e acolheu o princípio de proteção integral, elevando crianças e adolescentes sujeitos a direito de decorrência da condição especial de pessoas em desenvolvimento. E é sabido que o laço familiar é singular no primeiro ano de vida, principalmente nos 6 primeiros anos de vida. Solicito o vereador professor Éder Tipura que faça a leitura das suas indicações conjuntas. Essas indicações são em conjunto com a vereadora Sâmara Diretora, que faz parte do gabinete itinerante. Indica a Secretaria de Obras que seja feita a revitalização da quadra ao lado do PSF JK Santa Marta, na Rua Dona Vicentina, antiga Rua C, de forma que deve-se restaurar os gols, os alambrados, as escadarias, bem como realizar a cobertura da quadra, mas também as demarcações no piso. Justificativa. A quadra é importante ponto de lazer da comunidade. Ela encontra-se em péssimo estado de conservação, pintura antiga e balizas quebradas, alambrado danificado e piso rachado. Tal reforma é imprescindível para a utilização do espaço. Indica a Secretaria de Obras que seja feito o desenvolvimento de implementação da praça pública na Rua Itaguara, no São Vicente, com a 3 Corações, no bairro Novo São Vicente. Justificativa, de forma que o espaço apresenta-se descuidado, no entanto, há um enorme potencial de transformação em espaço de lazer para a comunidade, de tal maneira que é necessário a realização de obras como pavimentação, instalação de parque infantil, playground, iluminação, jardins, bancos e etc., de modo que os moradores do bairro merecem um espaço público adequado para a prática de esportes e para entretenimento de crianças, jovens e adultos. Solicita a vereadora Sildete, assistente social, que faça a leitura das suas indicações conjuntas. Sildete, assistente social, e Sâmara, diretora. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a instalação de semáforo entre a Avenida das Palmeiras e a Avenida Vivaldi Brandão. Justificativa. Especialmente nesse local existe um grande fluxo de automóveis, caminhões e pedestres. O Poder Executivo Municipal precisa dar uma atenção à situação com urgência. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestres e ou colocação de redutores de velocidades nas ruas Santo Antônio do Monte, bairro do Rosário. Na Rua Cruz do Monte, próximo ao número 205, de frente à Copasa, no centro. Na Rua do Rosário, de frente a Minalto. Na Avenida Doutor Juca, na Avenida Doutor Roberto de Melo Queiroz, na Avenida das Palmeiras, na entrada do Rosário 2 e na Avenida Doutor Juca e Avenida Guarujá. Na Avenida Governador Valadares, na Avenida Irmã Maria, na Avenida Rio de Janeiro, na Avenida Norte-Sul. Justificativa. Nos referidos bairros, ruas e avenidas têm muitas crianças e idosos, por isso os locais indicados oferecem um grande risco aos cidadãos. Há um grande fluxo de automóveis, os riscos aos pedestres são muito grandes. O Poder Executivo Municipal precisa dar uma atenção à situação com urgência, para que não aconteça nenhuma tragédia. Solicito o vereador Pastor Alex que faça a leitura das indicações do vereador Vinícius Pedro. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente ou à empresa responsável que providencie o reparo em profundo buraco aberto na Rua Santiago, bem na esquina com a Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim América. Segundo relatos dos moradores locais, o buraco, na verdade, é um desses pontos de manutenção das redes de esgoto da Copasa. Eles informaram ainda que a tampa de ferro foi encoberta pelo asfalto que foi colocado na rua.
Indica a Secretaria de Obras que seja realizada em caráter de urgência a Operação Tapa Buracos, o recampamento da Avenida das Palmeiras, no início do bairro do Rosário 2. Indica o senhor prefeito municipal que determine ao setor competente o melhoramento em todas as estradas rurais necessárias. Solicito a vereadora Sâmara Diretora que faça a leitura das suas indicações. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, servidores dessa casa. Indica a Secretaria de Meio Ambiente que faça notificação do proprietário do imóvel localizado na rua Picão Camacho, ao lado do número 864, bairro Santa Lúcia 2. Justificativa. Tal indicação visa atender reivindicações de moradores. O referido lote se encontra muito sujo, fator que tem contribuído para a aparição de animais peçonhentos nas casas localizadas nas mediações. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a manutenção da lâmpada do poste de frente ao número 686, na rua Passos, bairro São Vicente, pois a mesma encontra-se sem a proteção superior, comprometendo assim sua iluminação eficiente. Justificativa, a vereadora foi procurada por moradores da referida rua. Sugere-se a adequação da iluminação de toda a rua e a troca das lâmpadas por iluminação de LED. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a revisão de todas as faixas de pedestre da cidade de Bom Despacho, pois elas são mal situadas nas vias, foram marcadas nas esquinas, dificultando o trânsito e se tornando um perigo para os pedestres, visto que muitos motoristas são imprudentes. Por causa das atuais localizações das faixas, em horário de pico, os carros passam por cima delas na correria para entrar nas rotatórias. Sugere-se que as faixas sejam instaladas alguns metros para frente das esquinas. Assim ficarão mais seguras para tanto os pedestres quanto para os motoristas. A rotatória da Avenida do Rosário com a Avenida Dr. Roberto é um exemplo disso. A rotatória ao lado do supermercado BH também. A faixa de pedestre entre a Avenida das Palmeiras e a Avenida Vivaldi Brandão é outro exemplo, sabendo que muito se dá pela imprudência dos motoristas e pedestres, mas sugiro que essa mudança seja avaliada pela Secretaria de Trânsito. Justificativa, a localização das faixas estão inadequadas, colocando em risco os pedestres. Indica a Secretaria de Obras que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Irmã Maria, de frente ao número 415, São Vicente, e na rua 1º de Junho, esquina com a Avenida Dr. Miguel Gontijo, centro. Justificativa. Trata-se de solicitação de usuários das ruas. Os buracos têm trazido muito incômodo aos moradores e usuários das vias. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a repintura da faixa de pedestre do bairro São Vicente, localizada na Avenida Governador Valadares, em frente ao supermercado VAP. Justificativa, a faixa foi totalmente coberta pelo recapeamento asfáltico, prejudicando os pedestres a atravessar uma das vias mais movimentadas da região. Requerimentos apresentados nesta noite. Requerimentos do vereador Vinícius Pedro. Requer uma moção de congratulação à senhora Dinoralva Maria da Silva, é a Dida Semig, né? Em virtude de suas obras de artes espalhadas por toda a cidade. Justificativo, Bom Despacho e seus talentos. A presente moção visa reconhecer a arte da bom despachense Dinoralva. Suas telas encontram-se espalhadas em diversos locais da cidade, bem como em exposição como realizada pela Credibom. Requer ao senhor prefeito que determine ao setor competente que encaminhe a este parlamentar a seguinte informação: por que não estão colocando os lixos em algumas comunidades rurais? Em quais povoados onde existe a coleta foi informado que haviam caçambas para descarte do lixo. Porém, já há alguns dias, essas caçambas não retornaram para esses povoados rurais, causando desordem e muita sujeira nos locais onde elas ficavam. Coloco os requerimentos do vereador Vinícius Pedro em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Requerimentos aprovados. Requerimentos do vereador Pastor Alex. Requer a senhora secretária de Saúde que informe qual está sendo o prazo médio para agendamento e realização de cada exame feito através do SUS no município.
relacionados por tipos de exame. Justificativa. O vereador que subscreve tomou conhecimento de que os pacientes estão aguardando um prazo extenso para conseguir fazer os exames solicitados em consultas, como, por exemplo, no dia 24/2, um médico solicitou exames de hemograma, glicemia, colesterol, creatinina, TSH e outras a uma paciente que procurou o vereador, mas o dia da coleta foi agendado para o dia 1º/4/2021, mais de um mês após a consulta. Coloco o requerimento do vereador Pastor Alex em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimentos do professor Éder Tipura. Requer ao prefeito, através da Secretaria de Administração, o envio de cópias dos documentos apresentados das informações seguintes a respeito da Fundação Conjolo de Visunga. Documentação da prestação de contas apresenta pela Fundação Conjolo de Visunga em 2020. Documentação relativa aos atos constitutivos da Fundação, inclusive seu estatuto social, suas atas das assembleias realizadas, integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Informações sobre o número de trabalhadores, funcionários vinculados à Fundação, com descritivo pormenorizado dos valores recebidos no ano de 2020. A justificativa para a requisição destes documentos está relacionada à necessidade de subsidiar trabalhos de fiscalização desse vereador que subscreve, uma vez que a Fundação Conjolo de Visunga é entidade pública de direito público que atualmente cede espaço para ocupação não só da Prefeitura de Bom Despacho, mas também do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Requer ao senhor prefeito municipal, por intermédio da secretária de Fazenda, um impacto financeiro referente à possível concessão de adicional de insalubridade a todos os servidores que atuam na linha de frente ao combate à Covid-19. Além disso, requeiro a informação de quais são os servidores que recebem ou estão recebendo adicional de insalubridade, discriminando nome, função, secretaria, departamento e porcentagem da concessão do benefício. Requer ao senhor prefeito municipal, por intermédio da secretária de Fazenda, a discriminação dos valores acarretados a título de arrecadação de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, entre 2012 a 2020. A justificativa do pedido está relacionada à necessidade de averiguar se, durante o período mencionado, houve evolução no valor arrecadado aos cofres públicos. Requer ao senhor prefeito municipal, por intermédio da Secretaria de Administração, a relação de servidores efetivos e funcionários terceirizados que atualmente trabalham na função de gari, bem como a informação se os funcionários que exercem esse serviço, sejam efetivos ou terceirizados, estão recebendo o grau máximo de insalubridade. A justificativa do pedido está relacionada à necessidade de averiguar se existe divergência entre os valores pagos aos funcionários efetivos em detrimento dos terceirizados, mas que estejam exercendo a mesma função. Requer ao senhor prefeito municipal, por intermédio da secretária de Saúde, o envio de informações das medidas que estão sendo tomadas para adesão das recomendações contidas no parecer técnico número 128/2020 do Ministério da Saúde, que visa a proteção física e psicológica dos trabalhadores da saúde no enfrentamento à pandemia do Covid-19. A justificativa do pedido está relacionada a denúncias que chegaram ao conhecimento deste vereador, no qual relata que os servidores da área de saúde estão com estafa física e mental.
Requer ao senhor prefeito municipal que determine o setor competente informar-se no artigo 3º da Lei Federal número 13.977/2020 está sendo integralmente cumprido. Caso esteja sendo cumprida, requer o envio para a Casa Legislativa a lista de pessoas já cadastradas dos procedimentos necessários para que os familiares das pessoas com transtorno de espectro autista pode ter acesso ao Programa de Política Nacional. Caso não esteja sendo cumprido, requer informações sobre os motivos que estão dificultando a formação de dados cadastrais e a expedição da CIPTEA. Coloco os requerimentos do vereador professor Éder Tipura em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. Requerimentos aprovados. Professor Éder Tipura e Sâmara diretora requer uma moção de congratulação ao Cristalino Esporte Clube na pessoa do seu presidente, João Tucano, pelos seus 40 anos de história, o qual foram fundado no dia 6 de fevereiro de 1981. Coloco o requerimento dos vereadores professor Éder Tipura e Sâmara diretora em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Projetos em tramitação. Projeto de lei número 4 de 2021, de autoria da vereadora Cidete, assistente social, que institui a Semana da Cultura Evangélica no município de Bom Despacho. Parecer das comissões permanentes desta casa foi pela aprovação sem emendas. Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Solicito a dispensa de interstício. Coloco o pedido da dispensa de interstício de autoria do vereador Pastor Alex. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Pela ordem. Com a palavra o vereador professor Éder Tipura. Como foi colocado aqui nessa casa nas últimas reuniões, eu, vereador, professor Éder Tipura, acredito muito, e defendo a bandeira do Estado laico dentro das instituições governamentais e somente por esse quesito, crer que o poder dessa casa remete a circunstâncias somente de intervenção de conflitos religiosos, eu voto contra. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra o vereador Fernando Cabral. Eu acredito que nós estamos discutindo agora a dispensa de interstício. A votação já foi feita anteriormente, não foi isso? Foi colocado em votação, em discussão, em votação, e agora o pedido de interstício. Embora eu concorde com a posição que o vereador Éder Tipura tardiamente apresentou, eu acho que não compete ao poder público interferir de nenhuma forma em atividades religiosas, como está na Constituição, nem para ajudar, nem para atrapalhar. Entretanto, esse projeto em particular, ele é mais ou menos inócuo, ele é anódino. É uma atividade que os religiosos, os evangélicos, poderiam exercer independente de qualquer conhecimento ou participação do poder público. Então, é uma lei que, na minha opinião, não acrescenta, nem tira, nem dá. Por isso, eu até concordo em votar pela aprovação da lei, embora acho que ela é mais ou menos, como eu disse, ela é anódina, ela é inócua.
Agora, com relação à dispensa de interstício, eu vou voltar ao que eu disse na reunião anterior. Eu acho que nós devemos reservar a dispensa de interstício em respeito à população somente para casos em que realmente o projeto de lei seja de um assunto extremamente urgente para a comunidade. Não é o caso desse projeto de lei. Ele não tem nenhuma urgência para a comunidade, até porque realmente não gera nenhum direito, nenhuma obrigação, nenhum dever para ninguém. Então, eu proponho que nós não façamos isso regularmente, mas somente nos casos de extrema urgência do projeto de lei. Vereador Fernando Cabral, na reunião passada, o senhor já colocou essa proposta, nós estamos avaliando para poder obter uma resposta. Nesse caso aqui, foi colocado em discussão a votação, eu estou votando contra. Ok. Coloco o projeto em primeira discussão. Segunda discussão. Desculpa, gente. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Voto contrário do vereador Éder Tipura, professor. Projeto aprovado. Projeto de lei número 8 de 2021, de autoria do vereador Pastor Alex, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2544, de 25 de abril de 2016. Parecer das comissões permanentes desta Casa foi pela aprovação sem emendas. Coloco o projeto em primeira discussão. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra o vereador Fernando Cabral. Senhor vereador Pastor Alex, hoje nós não estamos com a internet disponível aqui. Esse projeto, esse artigo é aquele que trata da data de celebração do Dia do Evangélico? Sim. Ok. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra o vereador Pastor Alex. Até para dar visibilidade, para que os pares possam entender, né, o que se trata. Na realidade, já é uma lei, né, ela foi votada, acho que ano passado, de autoria do vereador o Fernando Pediatra, né, que é essa. E, na ocasião, instituíram o Dia do Evangélico na cidade, no dia 30 de novembro. A nossa alteração aqui é para que seja alterada a data, que seja no dia 31 de outubro. O dia 31 de outubro ele tem razão de ser, por ser a data da Reforma Protestante. Então, os evangélicos nasceram através ou pelo meio da Reforma Protestante, uma época chamada Era das Trevas, em que a igreja havia se desviado muito do seu papel principal, até então uma única igreja. E, nesse momento, né, cobrava-se as indulgências, havia aquela situação da intervenção, realmente, aí era um Estado acoplado à igreja, e naquele momento, através da reforma, do reformador, do monge agustiniano, Martinho Lutero, né, com as suas teses publicadas na Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. E isso é que provocou uma grande ruptura. E a partir de então nasceram, né, outros movimentos no mundo, até o movimento da Contra-Reforma Católica, né, que veio corrigir algumas discrepâncias na forma de ser de igreja. Então, o nascedouro dos evangélicos, né, apelidados evangélicos, na realidade, no primeiro momento protestantes, e depois evangélicos aqui no Brasil conhecido assim, se dá exatamente no dia 31 de outubro de 1517 e se justifica, né, a alteração nessa lei para que seja atrelado realmente ao dia de comemoração de importância. A partir desse dia, as suas 5 teses, né, dentre elas, somente Deus, somente pela fé, somente pela Escritura, que trouxe um momento assim de recolocação no trilho e até corroborando, ou melhor dizendo, dando aí um viés, né, à fala do professor Éder Tipura, as transformações
que o Evangelho proporcionou à humanidade, principalmente ao mundo ocidental, são inúmeras. Haja vista, na nossa cidade nós temos uma Santa Casa, os orfanatos, as instituições cristãs e principalmente o movimento evangélico protestante na tentativa de trazer, já que somente a Escritura era o caminho de fé, porque até então existia um intermediador, que era a igreja, foi aberta muitas escolas, inclusive a maior universidade de Harvard foi fundada pelo pastor e professor John Harvard. Por isso, a gente se orgulha de ser evangélico, protestante e ser propagador dessa fé que tanto tem contribuído. Até as nossas leis, até a nossa Constituição foi influenciada pela Bíblia Sagrada. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Solicita a dispensa de interstício. Coloco o pedido de dispensa de interstício da autoria da vereadora Sâmara Diretora. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Sou contra, senhora vereadora. Voto contrário do vereador Fernando Cabral. Bem entendido, com relação ao interstício, não com relação à lei, hein? Ah, tá, entendi. Coloco o projeto em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis, que permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de resolução número 1 de 2021, de autoria da Comissão de Finanças, aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bom Despacho no ano de 2015. Parecer das Comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Éder Tipura. Enquanto presidente aqui, da Comissão de Finanças de Orçamento, nós estudamos esse projeto juntamente aqui com a contabilidade aqui da Câmara Legislativa, e esse projeto de resolução, ele teve o parecer favorável aqui do Legislativo, dessa Casa, dessa Câmara, seguindo o rito nas comissões, também foi favorável, diante de que o Ministério Público tinha apontado as questões pertinentes aqui, a favorabilidade no processo, só que no Tribunal de Contas do Estado, esse projeto ele voltou 2 vezes, e na terceira vez, 2 vezes que ele voltou foi na mão da analista Miriam de Andrade, na data do dia 23/4 de 2019, e a anterior 20/3/2018, e depois, numa terceira vez, com o analista José Clemente e o Josimar Alves, no dia 3/12, eles exploram a questão que tinha voltado antes, mas eles não se prestam favorável à aprovação. E aí, foi um efeito cascata que chegou até o Ministério Público, chegou aqui na Casa, que nós tivemos esse parecer favorável, mas eu, enquanto vereador, sem ter os documentos, as substâncias necessárias que esse documento tem que ser aprovado da forma como ele foi colocado, o meu voto é contra. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestam. Voto contrário do vereador professor Éder Tipura.
Projeto aprovado. Palavra livre. Nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Obrigada a todos pela presença e boa noite.